Nesse vídeo eu quero mostrar, olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona para inscrever um projeto no programa Nascer, na quinta edição do programa Nascer. Para quem não sabe como funciona o programa Nascer, nós temos um vídeo exclusivo explicando sobre o que é o programa, para quem que é o programa, quando que ele ocorre, como que ele funciona, quais os benefícios, e você pode assistir clicando no link na descrição ou mesmo aqui no card que vai aparecer aqui nesse vídeo. Então, caso você não tenha assistido, recomendo que você assista aquele primeiro, caso você não saiba como é que funciona o programa, e depois você vem aqui e vê como é que funciona para inscrever a sua ideia no Nascer. Tudo começa com a pré-inscrição do projeto, que é feita basicamente no site do programa Nascer. É necessário primeiro preencher um formulário, né, onde você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone e o polo que você deseja participar. Normalmente o polo é o centro de inovação, né, esse programa vai ser executado nos 15 centros de inovação de Santa Catarina e você escolhe aquele que fica mais próximo para você. Depois do pré-cadastro, você precisa fazer uma validação. Né? Então você precisa entrar no seu e-mail, no e-mail que você colocou lá nesse pré-cadastro. E importante, às vezes, verificar a pasta spam, caso você não encontre ele na sua caixa de entrada principal. Né? Depois de abrir essa mensagem, você clica no botão acessar plataforma e você vai colocar o e-mail que você cadastrou. Né? Você vai ir para a plataforma do Nascer e você vai colocar o e-mail que você cadastrou e daí ele vai lhe pedir um código. Quando ele pedir um código, você volta para o seu e-mail, você vai ver que você recebeu mais uma mensagem e ele vai te apresentar um código de 5 dígitos. Você volta para a plataforma, digita esse código de 5 dígitos e então você está dentro para começar a inscrever o seu projeto no programa Nascer. Importante é que todos os acessos que você fizer à plataforma de inscrição do programa Nascer serão nesse formato. Você não vai ter uma senha, você vai ter um e-mail de login, mas sempre que você for acessar, você coloca o seu e-mail, ele vai mandar um código para o seu e-mail, você vai colocar esse código de 5 dígitos para poder fazer o acesso à plataforma. E a inscrição do projeto ela é dividida basicamente em 3 etapas. Começa com os dados do proponente, então quem que é a pessoa principal do projeto, quem que é o líder do projeto. Se ainda não existe um líder, é importante que isso seja definido entre os membros do grupo. Depois teremos uma segunda parte onde vocês vão preencher perguntas de assinalar, bem simples, a gente vai passar por cada uma delas. E por último são as perguntas descritivas sobre o projeto, onde, ao meu ver, é onde você vai colocar as principais informações daquilo que você deseja desenvolver. Então vamos pela primeira etapa, que é basicamente dos dados do proponente. Aqui acho que eu não preciso explicar muita coisa. Você vai colocar ali os dados da pessoa principal do projeto, quem que é o líder ou a líder desse projeto. E aí na segunda etapa, sim, é onde é importante já ter um pouquinho mais de atenção. Aqui vão ser perguntas de assinalar, então você vai colocar ou uma resposta ou outra. Então o que eu tenho aqui na minha apresentação é basicamente o que vocês vão ter dentro da plataforma de inscrição do Nascer. Primeira pergunta é se você já teve alguma experiência empreendedora e você vai dizer se já empreendeu anteriormente ou se é a primeira vez que você está empreendendo. Em seguida, a pergunta vai ser sobre se você possui uma equipe ou se está fazendo o projeto sozinho. Não é aqui que você vai dizer quem são as outras pessoas do projeto, caso existam. Né? Você só vai dizer se existem ou não. Também não vai precisar dizer se existem, quem são essas outras pessoas. Tá? Em seguida, quanto tempo você tem disponível para o seu projeto? Você precisa de mais de 8 horas semanais, senão nem vale a pena fazer a inscrição. Isso eu falei lá no meu outro vídeo, que sobre o programa Nascer, é que um dos pré-requisitos é ter pelo menos 12 horas disponíveis por semana para se dedicar ao projeto, tanto para as capacitações, para as oficinas e também para desenvolver o projeto em si. Vamos em frente. Em seguida, vai ser a pergunta sobre o estágio do projeto, né? Se ele ainda é uma ideia ou se já possui algum protótipo, um MVP ou produto físico.
né? Se no momento ele ainda estiver só na cabeça de vocês, vocês ainda não estruturaram nada, ou ainda não tem algo a ser oferecido para os potenciais clientes, você vai responder que ainda estou trabalhando nessa ideia. Agora, se você já possui essa solução de alguma forma e que você já consegue ofertar isso para aquelas empresas, para aqueles clientes que você se propõe, você pode preencher, já possui algum protótipo MVP ou produto físico. Em seguida, você vai responder sobre o modelo de negócio, né? Se você está vendendo para uma outra empresa, né? Se o meu cliente é uma empresa, se o meu cliente é uma pessoa física, se o meu cliente é uma outra empresa que aí então vende para uma pessoa física, se o meu cliente é o governo, por exemplo, né? Então, em um desses casos você responde B2B, B2C, B2B, B2C, enfim, B2B2C, B2G ou D2C, tá? Então muito é, não tem muito mistério aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você pode olhar no Google para entender melhor esses conceitos. Mas basicamente, se você já sabe se você vai vender para uma empresa ou para uma pessoa, você coloca a primeira opção. Se não, você coloca ainda não defini o meu modelo de negócio. Sobre o seu mercado e seus concorrentes, você vai dizer se você já estudou esse mercado de alguma forma e quais são as outras soluções que existem para resolver esse problema, ou se você ainda não se aprofundou nisso. Tá? Os critérios para se aprofundar vai depender muito de você e da sua própria percepção sobre o que é se aprofundar nesse mercado. Mas basicamente, se aprofundar é quando você já estudou a fundo quais são as outras soluções, qual que é o tamanho desse mercado de forma geral, no montante, no número de empresas, no número de pessoas, especificamente daquele tipo que você pretende atender. Caso você ainda não tenha se aprofundado, basta responder a segunda resposta. Ainda não me aprofundei sobre isso. Sobre a área de atuação do seu projeto, você vai dizer, você tem duas opções: se já trabalhou ou estudou nessa área, ou é a primeira vez que vai empreender basicamente nessa área também, tá? O ideal é que você tenha alguma experiência na área em que você está propondo uma solução, tá? Mas, caso você esteja propondo uma solução no mercado, numa área que você não estudou ou nunca trabalhou, não tem experiência, você vai colocar a segunda opção. Lista de potenciais clientes. Você vai dizer se você possui uma lista de contatos de quem que pode, de fato, comprar a sua solução, né? Se você já tem o nome e os contatos dessas empresas, dessas pessoas, enfim, ou se você ainda não fez isso, tá? Não faça se você for só preencher, se for só para preencher aqui, faça depois com calma, pesquisando bonitinho. Caso você não tenha, responda não possuo essa relação de contatos organizada. Em seguida, uma pergunta sobre o processo de validação, onde você vai colocar se você já fez análises sobre o seu produto e a atuação dele junto aos clientes, ou se você já fez entrevistas com seus potenciais clientes, ou se você somente conversou com alguns desses clientes em potencial, desses principais clientes. Tá? Caso você ainda não tenha conversado, você também marca essa segunda opção. Em seguida, você vai dizer se você já formalizou a empresa, se você já tem um CNPJ, seja MEI, ME, EPP, ou se você ainda não possui um CNPJ. Depois você vai dizer se você já vendeu essa solução de alguma forma, tá? Se você já tem um cliente pagante ou que já pagou por isso, ou se você ainda não realizou nenhuma venda. Depois você vai dizer como é que você controla, como é que você gera esse projeto, se você tem documentos, planilhas, salvas em algum drive no seu computador, enfim, ou se inicialmente, às vezes é normal que isso aconteça, você só tem esse controle na sua cabeça. Nesse período inicial, como eu falei, é normal, mas depois de um tempo ele vai precisar ser formalizado, documentado de alguma forma. E para finalizar a etapa 2, você somente vai dizer se você já participou de alguma edição anterior do programa Nascer, seja em qualquer uma das regiões de Santa Catarina ou até mesmo no Brasil.
sim ou não, e aí você avança para a próxima etapa, que é a etapa final, a terceira etapa, e que é a mais importante, ao meu ver, onde vão haver as perguntas descritivas sobre o seu negócio. Você começa preenchendo o título do projeto e depois a descrição do projeto em até 300 caracteres. Mas essa descrição eu recomendo que você faça como a introdução do trabalho. Você faça por último, porque você precisa primeiro é, sab saber o que você vai falar para depois você de fato introduzir esse assunto e vai ficar muito mais fácil para preencher a descrição depois de você já ter feito todo, depois você já ter preenchido todas as demais questões. Inclusive no final vou dar uma dica bem legal para escrever essa descrição do projeto. Então vamos às perguntas. A primeira questão é sobre o problema e a solução, em que você vai ter até 1000 caracteres para dizer qual que é o problema, as dores, causas, relevâncias, desafios que o seu projeto resolve, como você chegou nessa ideia de solução, né? Como é que foi esse processo de validação. Para facilitar esse preenchimento, a resposta dessa questão, a gente divide ela em duas. Primeiro, em relação ao problema e depois sobre a solução. Sobre o problema, o ideal é que você preencha sempre pensando em responder as seguintes perguntas. Qual que é o problema que a sua ideia ou projeto resolve? Simples assim, tá? Quem que tem esse problema? É uma empresa? É uma pessoa? Em que parte da empresa que está esse problema? Qual que é o setor? Que tipo de empresa que enfrenta esse problema? Que tipo de pessoa que enfrenta esse problema? Em seguida, o que você faria se tivesse que provar que o problema existe? E aqui é importante você apresentar fatos, dados e casos reais se você tiver isso em mãos, tá? Inclusive citar da onde você tirou esses dados, seja através de uma própria pesquisa que você fez com os clientes em potencial, seja através de pesquisa na internet, em trabalhos acadêmicos, em publicações lançadas em revistas, enfim, você vai colocar isso. Também para responder essa pergunta, você vai dizer com quem que você conversou para chegar nessa conclusão dessa solução, né? Ou melhor, com quem que você conversou e que lhe explicou sobre esse problema, né? Que se queixou sobre esse problema. E por fim, você responde também em por que solucionar esse problema. Por que é importante resolver essa questão? Quais são os benefícios que isso vai trazer? Tá? Então, essa é a primeira parte da resposta da questão 1. A segunda parte da resposta da primeira questão é sobre a solução. Então, agora você vai falar como que a sua ideia, o seu projeto, resolve esse problema que você se propõe. Em seguida, você vai dizer como que essa ideia gera valor a esses clientes. Quando eu me refiro a gerar valor, quais os benefícios que ele tem? Normalmente os benefícios são: ele vai estar economizando em alguma coisa, seja fazendo algo mais rápido do que ele fazia, seja automatizando algo que ele já fazia, seja ele contratando uma empresa para fazer mais barato aquilo que ele demora mais tempo ou paga alguém às vezes só para resolver aquele problema. São exemplos possíveis de como você gera valor, mas normalmente isso vem em formato de economia, rapidez e por aí vai. Em seguida você vai falar um pouquinho mais em como que funciona essa solução que você está se propondo. Importante, evite termos técnicos. Quem avalia não necessariamente é alguém desse mercado em que você está inserido. Então, o ideal é não usar muitos termos técnicos, sejam de tecnologia ou seja de áreas específicas. Simplifique, tente sempre explicar o que significa aquilo que você está falando e não necessariamente às vezes usar o termo para resumir uma, uma sentença, para resumir algo que para quem é da área é simples, mas para quem é de fora às vezes é preciso um pouquinho mais de contexto.
Também é importante que você fale sobre os benefícios e não sobre as funcionalidades daquilo que você está se propondo, e não sobre questões muito específicas daquilo, né? Fale sobre o que o seu cliente está ganhando com aquilo que você está ofertando, tá? Cite também aqui nesse momento, mas de modo mais rápido, alguns diferenciais. Você não vai precisar dizer agora, porque isso vai ser revisitado já já em outra questão, mas você vai dizer por que o seu negócio, por que a sua solução é diferente, por que ainda não existe algo nesse sentido, e se existe, por que você entrega, você está entregando uma solução e aquilo que já existe não está entregando ou não está entregando direito isso que você está se propondo. E assim a gente finaliza a questão 1, lembrando que são 1000 caracteres, tá? Até 1000 caracteres para responder essa pergunta sobre problema e solução que a gente dividiu em duas partes. Eu recomendo sempre escrever tudo que for possível e depois você resume e verifique se vai caber dentro de 1000 caracteres. Se não couber, você vai resumindo e vai tirando os excessos, vai aparando. É muito mais fácil resumir do que ter que adicionar mais informações depois. E agora vamos para a segunda questão: mercado e inovação. Novamente até 1000 caracteres, e novamente nós vamos dividir essa resposta em duas partes. Aqui o que eu apresento é exatamente o que diz na plataforma sobre o seu mercado, segmento, tamanho, concorrentes, qual o estágio do seu projeto, se ele está na ideia, MVP, enfim. E a gente vai dividir em duas partes. Primeira parte dessa segunda questão sobre o mercado, onde você vai dizer quantos são os seus potenciais clientes. Seja realista. Você não precisa dizer que existe um mercado imenso em determinada área para aplicar determinada solução, ou melhor, você não deve dizer que você tem um mercado de 2 milhões de CNPJs, quando na verdade a sua solução só se aplica a uma pequena parcela desse mercado. Então você vai dizer que quem são esses seus potenciais clientes hoje, tá? Em seguida você diz qual que é o tamanho desse mercado e aí até onde você consegue atender esse mercado. Às vezes com uma solução você atende um mercado pequeno, mas no futuro você pretende implementar soluções que vão complementar aquela solução inicial ou que também vão atender esse mercado, mas o ideal é focar-se por enquanto somente em uma solução para um único problema, tá? E aí, novamente, qual o tamanho desse segmento de mercado que você pretende alcançar? O ideal é fazer uma pesquisa. Existem muitos dados na internet sobre tamanhos de mercado, estudos, às vezes, de conglomerados de empresas sobre determinados mercados. Procure e apresente essas fontes, apresente números na sua proposta. Isso vai ajudar a ter uma proposta de mais qualidade. E aí, por que esse mercado está quente? Ou seja, está crescendo esse mercado? Então não adianta você oferecer uma solução para um mercado que está diminuindo. É importante também você apresentar soluções para mercados que são emergentes, certo? Para mercados que estão crescendo e que estão buscando novas soluções para que eles continuem crescendo e continuem entregando cada vez mais. E é importante você responder também por que agora? Por que agora é importante ter essa solução para resolver esse problema? Muitas vezes, muitas ideias surgem antes da necessidade, antes do problema surgir de fato e ele virar um incômodo. E muitas vezes essas ideias acabam não dando certo por isso. Então existe também a questão do timing. Então, por que agora a sua solução é importante, né? Será que ela é importante hoje? Será que ela já é importante há algum tempo e ninguém observou isso para poder transformar isso num negócio próprio? E a segunda parte da resposta da questão 2 é sobre a inovação, né? Então aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o que você tem de diferente em relação aos seus concorrentes, e é importante aqui também citar o estágio atual do seu negócio, né?
Isso é a própria pergunta ali do formulário pede, né? Qual que é o estágio atual do seu negócio? O que você já tem desenvolvido dele? Então é aqui que você vai dizer até onde você já desenvolveu, o que você já fez, tá? Dele. Se você já tem de fato, você já oferece às vezes um serviço para resolver aquele problema, se você já resolve ele de alguma forma, enfim, o que você já fez, como é que você já resolve esse problema, como é que você pretende resolver, quando que o seu projeto vai estar pronto, tá? Em seguida é importante você ter em mente com quem que você vai concorrer. De preferência, faça uma lista de concorrentes e o que cada um deles oferece e coloque a sua solução junto e diga qual que é a diferença do seu negócio para esses outros. Por que o seu deve ser contratado em relação a esses outros? Então é importante você ter isso já levantado. Se você ainda não tem, comece a fazer isso enquanto você estiver preenchendo essa questão, porque isso vai dar muito mais valor para a sua proposta. Importante, às vezes não ter concorrentes ou não enxergar os concorrentes pode significar que ou não existe um mercado para isso, né? Ou que realmente não existe a necessidade para essa solução, talvez atualmente. Outro detalhe importante a ser respondido dentro dessa questão é como que você vai se proteger de novos entrantes. Porque às vezes é muito simples, às vezes a solução é muito simples, mas é muito simples também chegar alguém às vezes um pouco maior, ou alguém que já tenha alguma vivência naquele mercado, ou que já ofereça alguma coisa para aquele mercado, simplesmente lançar a mesma coisa que você e lhe substituir num curto período de tempo, caso você não se proteja, né? Então, como é que você vai se proteger disso? É possível registrar essa solução, né? É possível você desenvolver uma solução para esse problema em um ponto em que, no momento que os outros notarem, você já vai estar tão na frente que ninguém vai lhe alcançar. Então, existem essas questões a serem respondidas aqui. Agora, vamos para a questão 3, perfil do empreendedor e da equipe. Então, nesse caso aqui, a gente vai responder, a gente não vai precisar dividir em duas partes. Então, nessa questão, vocês vão responder quem que é a equipe, quem são os membros da equipe, quais as competências de cada um dos membros da equipe, né, de preferência que tenham relação com a área em que a solução que a solução está envolvida com o mercado, né? Quais as experiências da equipe nessa área também, se já trabalharam, se já estudaram, né? Se tem formação nessa área. E aí, sobre a formação, é importante também falar em habilidades do grupo, né? Argumentar por que essa equipe é a correta para desenvolver essa solução proposta. Em seguida, quanto que cada um se dedica atualmente para o negócio, para o projeto, quanto que pretendem se dedicar e quando pretendem se dedicar ao projeto e de qual forma. Por fim, se já houver um CNPJ definido ou se isso já tiver sido definido entre a equipe, qual a porcentagem de cada um dentro do cap table do negócio? Quanto que cada um vai ter do negócio como um todo? São 3 pessoas, então é 33% para cada um. São 4 pessoas com 25%. São 2 pessoas com 50%. 2 pessoas, uma com 70%, outra com 30%. São 5 pessoas, uma com 50% e outros 50% dividido entre os outros 4. Enfim, se isso já tivesse sido definido tanto em contrato social ou já tivesse sido acordado entre os empreendedores envolvidos, isso pode ser respondido nessa questão. E agora vamos em frente. A última questão, a questão 4, novamente a gente vai dividir em duas partes a resposta. Primeira parte sobre a gestão do negócio e a segunda parte sobre os recursos. Então, sobre a gestão, é aqui que você vai falar sobre o modelo de negócio. Você vai descrever novamente para quem que você pretende vender, qual que é o seu modelo de negócio, certo? E você também falará aqui sobre como que esse projeto pretende ganhar dinheiro, quais são os modelos de receita,
É por assinatura? É por serviço? Depende do volume de serviço? É por produto vendido? É por produto vendido mais serviço? Enfim, é aqui que você vai colocar. Existem vários outros exemplos além desse que eu citei, e é aqui que você vai dizer como que já se ganha ou como que se pretende gerar receita para o seu negócio. É importante também colocar aqui quanto que você pretende cobrar ou quanto que você já tem cobrado por essa solução, né? Qual que é o ticket médio? Quanto que você ganha em média por cada venda, certo? Ou quanto você pretende que seja o seu ticket médio? Claro que se você estiver ainda na fase da ideia ou começando a validar, isso aqui tudo ainda vai precisar passar, claro, pela validação, né? Então isso tudo ainda vai precisar ser colocado no mercado para ver se de fato os clientes vão estar dispostos a pagar esse valor por esse valor que vocês pretendem cobrar. E aí você vai dizer também como que você vai vender essa sua solução. Por onde? Quais são os canais de venda? Você vai prospectar os clientes, você vai atrás de cada cliente, vai entrar em contato para oferecer, você tem e-mail marketing, você vai investir em ads na internet, em tráfego pago, somente publicar nas redes sociais, enfim, como é que você pretende fazer essa venda? E aí sobre os recursos, é importante vocês destacarem aqui. Alguém da equipe, se houver uma equipe, que está investindo financeiramente no projeto? Se sim, quem dessa equipe e por que ela está investindo? Quão grande vocês pretendem que o negócio esteja e em quanto tempo? O ideal é que você descreva uma visão otimista de futuro e uma realista para um futuro entre 3 a 5 anos. E é aqui também que vocês vão falar sobre a estratégia, né? Como que vocês vão chegar no tamanho que vocês pretendem? E quanto que será necessário investir para executar essa estratégia? Aonde dentro da empresa será investido o dinheiro? Para desenvolver uma solução, para desenvolver um produto, para a área de marketing, para contratar pessoas, enfim. Se você já tiver essas respostas, é aqui que você vai responder isso. Uma vez preenchida a questão 4, no meu slide está a questão 3, mas essa já é a questão 4. A gente volta então lá para o início do formulário para responder sobre a descrição do projeto. Tá? E aqui eu trago um resumo sobre se você fosse fazer um pitch do seu negócio, é mais ou menos nesse formato que o pitch é feito e é nesse formato que a gente recomenda que você escreva a descrição do projeto, onde você vai basicamente começar falando o nome do seu projeto, da sua ideia, enfim. Por exemplo, a minha ideia é. Aí você fala da solução que você pretende, que você está desenvolvendo e para quem que é essa solução. Em seguida, nós ajudamos, auxiliamos, enfim, usuários, clientes, aí você vai dizer quem e você vai dizer em seguida qual que é o problema que você está resolvendo, né? Você ajuda tais pessoas a resolver tal coisa, com tais benefícios. Em seguida, você vai dizer qual que é o seu mercado inicial. Nosso mercado inicial é... E em seguida, nós ganharemos dinheiro através... Aí você diz seu modelo de negócio, né? Como é que você vai, para quem que você vai vender, e em seguida por onde que você vai vender. Antes de finalizar, você ainda diz somos, e aí você fala um pouco da equipe, né? Daquilo que dos diferenciais da equipe, dos diferenciais da solução e até onde vocês pretendem chegar de qual forma. Para então vocês no final dizerem o que vocês esperam mais ou menos com o programa, para podermos validar a nossa ideia, para podermos começar a vender a nossa ideia. Estamos em busca do programa Nascer, ou você pode finalizar de uma forma que você achar mais adequada. Mas basicamente todas as perguntas foram respondidas nas 4 questões anteriores e você só vai resumir basicamente dentro dessa estrutura na descrição do projeto. Lembrando que a descrição ela tem só 300 caracteres, então ela precisa ser muito bem resumida e por isso que a gente primeiro propõe responder as questões mais longas, mais descritivas,
para daí então você finalizar com a descrição do projeto, com aquilo que você já respondeu, somente resumindo. No final do formulário de preenchimento, você vai poder colocar um link do projeto. Você pode colocar um pitch, tá? do empreendedor, dos empreendedores, falando sobre o negócio, fazendo uma apresentação de slides, ou só mesmo falando. Você pode colocar um vídeo da solução ou de como funciona essa solução. Você pode colocar ali um site da sua solução, redes sociais, enfim. Eu recomendo que vocês façam um pitch, coloquem no YouTube, da mesma forma que está esse vídeo aqui. Você pode não listar esse pitch, então só quem tiver o link vai assistir, e aí você coloca, porque é sempre importante para quem avalia observar quem que escreveu a ideia e a forma que ela é apresentada pelo empreendedor que se propõe a desenvolver aquela solução, tá? E aí, para finalizar, é só assinalar ali, dar um check no termo de aceite, e daí então está finalizada, está enviado o projeto para o programa nascer, tá? Aqui as fontes que foram utilizadas nessa apresentação. Basicamente a gente usou o site do programa Nascer, e é nesse link que você faz a inscrição, o regulamento do programa Nascer, a plataforma de inscrição do programa, e também utilizei uma apostila da oficina de pitch do SC Angels, da SC Ventures, que é um evento que a gente realiza aqui na região a cada 3 meses, e a gente sempre trata sobre essa questão do pitch. E eu usei muito desse material também para apresentar para vocês aqui como responder cada uma dessas perguntas, né, para que você possa apresentar de uma forma satisfatória o seu negócio para terceiros. E caso você ainda tenha dúvidas, temos aqui o e-mail direto do programa Nascer, programa@nascer.sc.gov.br. Temos o meu WhatsApp pessoal, caso vocês tenham dúvidas mais específicas, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp ou mandar para nós por e-mail aqui para o Instituto Gene em pré@institutogene.org.br. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na inscrição do programa Nascer, e até o próximo.